todo domingo nós nos reunimos. Chamamos essa igreja. Mas recentemente, tudo mudou. A igreja não está limitada a paredes. Ela não é bancos, nem púlpito. A Bíblia diz: nós somos a igreja. Então, o que isso significa? Igreja, quem somos versus quem deveríamos ser. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus por esse momento de louvor, de adoração, onde nós podemos agradecer a Deus através dos cânticos, através do louvor que é dele, ele é digno. Meus irmãos, você já percebeu que Deus às vezes nos leva a reduzir a marcha? Você já percebeu que muitas vezes Deus nos leva a reduzirmos a velocidade que nós estamos? E Ele faz isso de propósito muitas vezes, e todas as vezes Ele faz com propósito. Isso pode acontecer de maneira fortuita, de maneira repentina. E quando Ele faz isso conosco, isso nos traz incômodo. Isso muitas vezes tira do nosso hábito que nós estamos diariamente. Mas quando nós olhamos de perto, quando isso acontece, nós podemos ver a perfeita mão de Deus cuidando de tudo. Cuidando de tudo. Deus muitas vezes diminui o nosso ritmo para notarmos assim, percebermos a obra natural, manual, da mão de Deus, a criação de Deus, tudo que Ele fez, tudo que Ele está fazendo. Deus puxa o nosso freio de mão para estarmos mais perceptivos no trabalhar dEle, naquilo que Ele já criou e naquilo que Ele vem desenvolvendo na história. E existe um ditado rabínico que diz que Deus um dia cobrará de nós por todas as coisas que Ele criou, para o nosso deleite, e nós nos recusamos em desfrutar de tudo que Deus criou para nós. Então Deus, muitas vezes assim, nos convida para ficarmos quietos, para estarmos quietos. E eu passei por isso, né? Ano passado, no meu acidente, Deus puxou o meu freio de mão de uma vez, apenas para mim perceber que não é eu, mas é a mão protetora de Deus que faz todas as coisas. E Deus faz isso, Ele nos convida a ficarmos quietos, a enxergarmos as circunstâncias, a tudo que está acontecendo à nossa volta, e provar para nós que Ele sempre será soberano sobre todas as coisas. Mas, o que isso tem a ver com essa série que nós estamos fazendo? Semana passada nós falamos sobre fome de Deus, e o que o pastor está falando agora de ficar quieto? Tem tudo a ver. Porque essa semana eu estava meditando, e se há uma característica que nós precisamos ter, é estar perceptivo em Deus, em tudo que acontece ao nosso redor. E a vida acontece entre os acontecimentos. É o espaço entre as notas que faz a música. E muitas vezes na correria, nós não percebemos os acontecimentos que acontecem à nossa volta. O que Deus está fazendo à nossa volta. Então, Deus fala, olha, fica quieto. Ele dá um break em nós e fala, apenas perceba, apenas observe, se deleite naquilo que eu faço.
naquilo que eu faço. Então, uma das características que eu acho que a igreja que nós devemos ser, que nós devemos enfatizar e fazer igual Paulo, eu não me canso de falar as mesmas coisas, é uma igreja que expressa gratidão a Deus. Nós precisamos expressar gratidão a Deus. E talvez você até fale, não, mas eu sou grato a Deus. Eu também sou grato a Deus. Mas muitas vezes no dia a dia, nós não estamos perceptivos a essas coisas, para que nos leve a expressar a gratidão ao Deus soberano. E quando nós assim, então, tranquilizamos, nós somos então convidados a nos sentirmos mais gratos, a expressarmos a gratidão. E a gratidão então desvia o nosso olhar do que está errado. E concentra o nosso olhar em tudo que é verdadeiro, conforme disse o apóstolo Paulo. Concentra em tudo que é nobre, em tudo que é correto, em tudo que é puro, em tudo que é amável, e tudo que é admirável. Quando nós estamos perceptivos, nós começamos a concentrar nessas coisas. Nós começamos, como nós falamos semana passada, a ver como Deus vê, sentir o que Deus sente. Começamos a ser tocados em nosso coração com aquilo que toca o coração de Deus. E a gratidão se desenvolve quando nós paramos para observar essas coisas. Quando separamos um tempo, determinamos um tempo para observar o que está ao nosso redor. E nós somos lembrados então que estamos rodeados de coisas que nós não merecemos. Se eu te perguntar hoje, você passou um dia com sua família, um dia abençoado, e talvez você nem percebeu a dádiva de Deus, o carisma, o presente que Deus lhe deu, de apenas sentar na mesa com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa. Nós não percebemos naquilo que foi concedido a nós, mesmo que nós não merecemos, e isso se chama graça, presente de Deus. E temos motivo então para expressar gratidão a Deus. E a gratidão se descobre quando nós removemos a pressa da nossa vida. Ela se desenvolve quando nós removemos a correria. Está evidente em toda parte tudo aquilo que Deus nos dá, só que nós não percebemos por causa da pressa. Está evidente na criação, está evidente em diversas dádivas, está evidente na igreja de Deus. Isso nós devemos expressar gratidão a Deus. E nós estamos falando de igreja. E muitas vezes nós não percebemos que a igreja local, a comunidade que você faz parte, essa parte do corpo de Cristo Jesus, é uma dádiva de Deus. E você não vê pessoas assim colocando foto da sua igreja, dos seus irmãos, igual as pessoas colocam de paisagem e dizem, Deus pintor, o maior pintor do mundo, Deus, tu és lindo, as coisas que Deus cria. Mas uma das maiores criações de Deus é a igreja de Deus. É a igreja de Deus. É você, sou eu, e todos aqueles que professam a mesma fé, independente de placa de igreja, mas dizem, o Senhor Jesus é o meu Salvador. Isso é a maior criação de Deus. E quando nós agimos assim, então, atentos a tudo que Deus fez e continua fazendo, apesar das coisas parecerem imperfeitas, a gratidão se torna a evidência, então, da nossa confiança
a Deus, mesmo que as coisas caminham ruim, você é grato. Por quê? Porque você confia em tudo que Deus está fazendo é bom. Mesmo que não me agrade, mesmo que não te agrade, você agradece a Deus, porque você sabe que Deus é bom. E muitas vezes nós confundimos então a gratidão com o reconhecimento. E é por isso que muitas pessoas não expressam uma gratidão verdadeira a Deus. Porque as pessoas confundem reconhecimento com gratidão. E reconhecimento é apenas a resposta cordial de um favor recebido. Reconhecimento é a nossa confirmação de que as coisas saíram como nós esperávamos. É a resposta a um presente, um grito de alegria após a bênção. Você reconhece isso, e é legal, é bom isso daí. Mas ainda não é a gratidão. Então o que é gratidão? Gratidão é desenvolvida intencional. Você tem intenção, você age intencionalmente em desenvolver isso. É uma atitude que praticamos mesmo que as coisas não saiam conforme nós queríamos. Mas você é intencional. Você pratica isso. Significa estar satisfeito antes de qualquer bênção. Por quê? Porque é uma opção do coração. Você tomou essa opção de ser grato. Então, talvez aquilo não vai me agradar, mas eu sou grato a Deus. Porque eu tomei a opção no meu coração. Por isso digo que a gratidão, eu digo várias vezes, a gratidão é decisão nossa. Ela é uma opção do nosso coração. Temos o poder de optarmos sermos gratos ou não. Você opta isso. E creio que Deus está mais preocupado que a igreja seja grata do que aquilo que nós queremos. Deus está mais preocupado com que nós expressemos a Ele a gratidão. E menos que nós pedimos. Mas para isso então, depende do modo que percebemos as coisas que estão à nossa volta. Depende do modo que olhamos a vida e tudo que está ao nosso redor. E Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre como percebemos a vida. De que forma nós olhamos. Mateus capítulo 6, versículo 22, 23. Jesus disse: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda então essa escuridão. Depois de mostrar Jesus como verdadeiro intérprete da lei, Mateus passa agora a mostrar Jesus sobre a verdadeira religiosidade. Mateus começa a falar sobre o que é a verdadeira religião, as verdadeiras práticas espirituais. E gratidão faz parte da espiritualidade. E nós como igreja, olha, está chovendo, que bênção. A gratidão aí, fala a verdade. Olha um motivo já para expressarmos gratidão a Deus. Então, a gratidão faz parte da espiritualidade. Nós precisamos desenvolver isso. E o contexto aqui, Jesus está ensinando sobre dinheiro. Jesus está falando para não juntar tesouros no céu, na terra, mas juntar no céu, aonde a ferrugem e a traça não corrói. Jesus nos diz para colocar o nosso coração num tesouro muito mais valioso. Num tesouro que não se consome, que não se destrói. E quando nós não conseguimos assim valorizar isso, mas
fazemos dessa forma que Jesus falou, colocando o nosso coração no tesouro da terra, nós não conseguimos enxergar as bênçãos de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque Jesus faz uma advertência aqui negativa e faz uma advertência positiva. A advertência negativa é: quando os olhos são os maus, o corpo se enche de escuridão. Jesus nos dá uma lição que os olhos maus são cheios de cobiça. Os olhos maus são cheios de ganância. Nada satisfaz aquela pessoa. A pessoa não consegue se deleitar com o belo de Deus. Não consegue se deleitar com a criação de Deus. Tudo aquilo que Deus já fez por ele. Tudo aquilo que Deus continua fazendo por ele. Não. Os olhos dele são maus. Então o desejo dele vem do pecado da ganância. Porque nada satisfaz ele. Ele precisa ter cada vez mais. Nada está bom. A sua ganância revela a sua ingratidão a Deus. Essa é a advertência negativa. Mas se de um lado Jesus dá uma advertência negativa, eu quero focar mais na advertência positiva, para enxergarmos a vida de outro modo, pois essa é a igreja que nós devemos ser. A advertência positiva é: se os olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo, quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Os olhos bons são aqueles que se alegram com a beleza da criação de Deus. Eles estão atentos. Eles estão sempre atentos a ver a mão de Deus agindo. Os olhos bons são aqueles que enxergam tudo que Deus já fez. E ele então expressa gratidão a Deus. E não só pelo que Deus já fez, mas por aquilo que talvez ele nem irá fazer. Mas os olhos bons conseguem enxergar Deus soberano e entender que Deus continua sendo Deus. E Deus é bom. Ele é grato. São aqueles gratos a Deus pelo dia. São aqueles gratos a Deus pela família. São aqueles gratos a Deus pelos acontecimentos, pela agenda feita por Deus. São aqueles gratos a Deus pela igreja local que ele faz parte. São aqueles gratos a Deus que sabe que está inserido no corpo de Cristo Jesus. E ele está atento a essas coisas. Ele enxerga as coisas de outro modo e consegue ser grato a Deus por tudo. Por tudo que acontece. Porque ele entende que gratidão tem a ver com a condição do seu coração. E não com circunstâncias. Não com coisas contrárias. E nem por aquilo que recebe. Porque aí é reconhecimento. Mas ele sabe, e ele tem o seu coração grato a Deus. E por isso Jesus fala sobre o modo que enxergamos a vida, e o que na verdade tem valor para nós, qual é o tesouro para nós. Então Jesus fala da forma que enxergamos as coisas, da forma que percebemos a vida acontecendo no dia a dia. Há quem pinte tudo escuro. Tudo para ele é nebuloso. Tudo para ele é escuridão. Mas há também quem pinte com tons coloridos. Ele consegue enxergar coisas além. A nossa gratidão define as coisas, as cores que iremos pintar as circunstâncias. A nossa gratidão a Deus, ela define que cor nós iremos usar diante das circunstâncias. Há quem só tem tons de cinza, ao passo que há quem só tem tons coloridos. E nós então, por ser uma decisão do coração,
Nós optamos como vamos pintar as situações e as circunstâncias. O tamanho da nossa gratidão irá definir as cores. A igreja que nós devemos ser é uma igreja que expressa gratidão a Deus por tudo. Por tudo. Então, eu tenho duas perguntas para nós nesta noite. A gratidão é uma característica regular em sua vida? Ou você depende do que acontece? A gratidão é uma característica sua como igreja? Ou tem dia que você está ruim? E tem dia que nós estamos ruins mesmo. Nós somos humanos. Como N. Cordeiro disse, nós não nos esquecemos que nós somos cristãos, mas nós muitas vezes nos esquecemos que somos humanos. Mas nós, diante dessas circunstâncias ruins, nós precisamos ter essa característica regular de gratidão a Deus. Você tem exercido essa característica regular em sua vida? Expressando gratidão a Deus por tudo? Ou a sua família, o seu marido, a sua esposa é a cruz que você carrega? Essa é minha cruz. Ou o seu trabalho, que muitos lá entregaram um currículo para pegar aquela vaga, e você acha que aquilo lá não é algo tão valioso assim. Você agradece a Deus? Essa tem sido uma característica sua? Então, como nós podemos ser mais intencionais na gratidão? Como que nós podemos desenvolver isso? Desenvolvermos e expressar cada vez mais gratidão. Então eu tenho alguns desafios para você levar para casa nessa noite. Para você ser mais intencional na gratidão, e eu também. E o primeiro desafio, comece a demonstrar gratidão. A gratidão tem que ser demonstrada. Não adianta só falar. Seja para Deus ou seja para as pessoas. Você precisa demonstrar gratidão. O próprio Deus, quando amou o seu povo, Ele não amou de palavras, mas amou de atitude, enviando o seu único filho. Ele teve uma atitude. E nós precisamos assim, então, demonstrar gratidão. E uma das melhores práticas para aprender a gratidão é começar demonstrando. Demonstrando gratidão. E Paulo fazia isso constantemente. E uma das passagens que Paulo expressa gratidão, e Paulo faz isso diversas vezes. Ele colocou o nome de pessoas na história. Tito, Epafrodito, Tíquico, tantas outras pessoas. Mas uma das passagens é essa: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Paulo aqui, vocês conhecem a história. Paulo está preso, e a igreja se preocupa com Paulo, envia Epafrodito, enviando uma oferta para ele. E essa igreja é conhecida como a igreja da alegria. Nós fizemos uma série aqui sobre hábitos da felicidade, sobre a igreja de Filipos. Mas Paulo, no final da carta, ele expressa toda a alegria. Ele chega ao ápice, dizendo que aquela igreja socorreu ele. Ele coloca na história isso, ele demonstra a sua gratidão por esta igreja. Nós até temos facilidade de expressar gratidão a Deus. Você entra lá no seu quarto, ora, agradece a Deus pelo dia, por tudo que Ele fez. Nós temos até essa facilidade. Mas muitas vezes nós precisamos romper a barreira de demonstrar gratidão às pessoas também.
Porque Deus envia as suas bênçãos, e na maioria das vezes, através das pessoas. Deus envia o seu consolo através das pessoas. Deus envia o seu conforto através das pessoas. E nós temos facilidade de expressar gratidão a Deus, mas muitas vezes as pessoas nós temos dificuldades de expressar gratidão. E nós não somos chamados para que fôssemos falsos em nossa expressão de gratidão. Não estou pedindo para você ser falso. Você pode dizer, mas eu não tenho o porquê ser grato às pessoas. Eu não estou falando para você ser falso. Mas a nossa dificuldade de gratidão com as pessoas está porque nós temos uma expectativa de perfeição nas pessoas. E quando nós temos essa expectativa de perfeição nas pessoas, nada está bom. E isso cria em nós, então, um sentimento de ingratidão. E quando nós expressamos uma gratidão com sinceridade, nós levamos em conta as diferenças. Quando nós expressamos gratidão com sinceridade, nós levamos em conta as falhas dos outros. Quando nós expressamos gratidão com sinceridade, eu entendo que aquela pessoa me magoou, mas eu entendo também que eu também magoei outras pessoas. E eu começo a entender que na verdade não era a pessoa que estava errada, mas é eu que criei uma expectativa de perfeição na pessoa. Quando eu expresso gratidão com sinceridade, nós levamos em conta as diversidades. Nós não tratamos os outros com desdém, por aquilo que ele faz naquele momento. Não, nós somos igreja de Cristo, pacificadores, expressando o amor de Deus. Por isso, precisamos demonstrar gratidão a Deus e gratidão às pessoas também. Quando partimos para a ação, quando tomamos a atitude, o nosso coração também acompanha. Lembra-se de Jó? Jó orou. Ele tomou uma atitude. Vou orar. Na atitude o coração dele acompanhou. E orou pelos seus inimigos. Quando nós agimos com ação, o nosso coração acompanha. Demonstre gratidão. Demonstre gratidão ao seu esposo, que aguenta lá, talvez, um monte de sapo, lá na onde Deus abriu a porta. Mas é dali que ele sabe, ele fala assim, eu preciso sustentar a minha família. E está lá. Demonstre gratidão à sua esposa. Que você coloca a chave lá e daqui a pouco, Gra, cadê a chave? Você não viu a chave? Você pegou a chave? Cadê a chave, Gra? Pelo amor de Deus, onde você sumiu com essa chave? Filhos, nós estamos naquela fase com o Arthur, que você já passou, chega na porta da escola e fala, pai, não precisa levar eu lá na porta, não. E depois nós vamos entender, né, quando nós crescermos. Filhos, demonstre gratidão pelos pais que Deus lhe deu. Demonstre gratidão. Eu não sei vocês, eu vou dar um exemplo aqui, de gratidão por pessoas. Quando eu chego aqui na igreja, e eu vejo os nossos diáconos já aqui, abrindo porta, abrindo janela, tirando temperatura, isso tem que gerar em nós um sentimento de gratidão no nosso coração. Quando eu venho aqui numa sexta-noite,
E vocês estão lá nos seus lares e o grupo de louvor está aqui, saiu correndo do serviço, abriu mão de tanto tempo e estão aqui fazendo o melhor para nós chegarmos aqui no culto e louvarmos a Deus, ouvir, né? É agradável ouvir um louvor gostoso, um louvor bom. Nosso coração tem que encher de gratidão a Deus por essas pessoas. Quando nós chegamos e encontramos tudo arrumadinho, limpinho, nosso coração tem que encher de gratidão. Porque muitas vezes nós entramos e saímos e não percebemos de tudo que foi feito para que o culto acontecesse. Quando chego aqui no sábado, ou está o irmão Zé Rosa, o irmão Luiz, já para receber as crianças com temperatura, né? Para as crianças fazerem as aulas de música, o bazar funcionando, todas essas coisas, nosso coração tem que encher de gratidão. Porque algo por detrás das cortinas está acontecendo e nós não vemos. Ou dia de chuva, né? Tem aquele guarda-chuva grandão, e o diácono vai lá e recebe o irmão, a irmã, tira do carro, na chuva. O que eu estou falando para você é para estarmos mais perceptivos nas pequenas coisas, que parecem ser pequenas coisas. E ver que todo mundo aqui, não só esses que estão executando alguma coisa, mas todo mundo, você olhar para a face do seu irmão e ser grato a Deus por ele estar aqui com você. E muitas vezes, irmãos, nós entramos, saímos e não percebemos quantas coisas foram feitas, quantas pessoas se empenharam. Muitas vezes entramos e saímos e nem olhamos nos olhos dos nossos irmãos. Nós precisamos tomar uma decisão no nosso coração de sermos gratos a Deus e expressar essa gratidão para as pessoas também. Não importa a circunstância, mas se você perceber, estar mais perceptível, você vai encontrar coisas na sua igreja pelas quais você vai se sentir grato. Você vai se sentir grato. Mas nós precisamos começar por isso. Demonstrar gratidão. A segunda coisa, tenha o hábito regular de se lembrar de coisas de ser grato. Nós precisamos criar esse hábito. Sei que sempre se preocuparam comigo. Ele sempre se lembrava. Estava na mente dele que aquela igreja estava preocupada. Vivia preocupada com ele. Tire um tempo. Tire um tempo, não sei, você, talvez no seu aniversário. Eu vou te dar uma dica. No dia do seu aniversário, tente ler o livro de Eclesiastes inteiro, no dia, e reflita. Você vai ver que você precisa expressar gratidão a Deus. Mas nós precisamos então tirar esse tempo regular para trazer a memória por quantas coisas você tem para ser grato a Deus. Quando nós agimos assim, nós reservamos um tempo próprio, intencional para isso. Começamos a ser mais perceptivos na bondade que Deus tem conosco. Essa semana eu estava me recordando. Quando começamos lá em construir a casa que nós moramos, eu me lembrei que eu saía do trabalho, ia correndo para lá para o terreno, ficava até tarde da noite, nem sabia, só tinha trabalhado de servente, mas não sabia trabalhar de pedreiro, mas mesmo assim inventei de fazer muro, erguer parede, contrapiso, e ficava lá até tarde, saía, e ia para casa, ia trabalhar no outro dia de manhã e fazia essa rotina. E
depois que nós mudamos em 2 cômodos lá em casa, não tinha... Estava bem escasso mesmo, não tinha telhado, tinha o buraco da escada, uma telha brasilite, quando chovia lá, meu Deus do céu, dava vontade de sair correndo, largar tudo para trás lá, que descia que nem cachoeira naquela escada. Mas eu estava me recordando, ela não é uma casa espetacular, sabe? Tem casas muito melhores que a nossa. Tem muita coisa para fazer ainda na nossa casa. Mas quando eu saio de casa, e aí você volta para a sua casa, quando você fica fora, você pensa, que casa maravilhosa que Deus me deu. Não é assim? O que é isso? Nós precisamos nos lembrar, ser intencional, o quanto Deus tem cuidado de nós, o quanto Deus tem cuidado de você, o quanto Deus tem cuidado de sua família. Por isso torno a repetir, gratidão tem mais a ver com a condição do nosso coração, e não com uma casa específica, não com uma conta específica, não com um carro específico, não com uma viagem específica, mas a gratidão é a condição do meu coração. Eu opto a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, e mesmo que Ele não fez, eu tomo a decisão no meu coração de agradecer a Deus, porque eu entendo que Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Mas a terceira, para nós encerrarmos, é: lembre-se sempre da graça de Deus por meio de Jesus. Aqui está o maior. A maior de todas as coisas, a maior de todos os eventos na cruz, para expressarmos gratidão a Deus. Então, sua fé fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de alegria. Então o que? Se eu fizer o que? E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofunde nele suas raízes, e sobre ele edifiquem sua vida. Jesus é o nosso tesouro. Os nossos olhos têm que ver em torno de nós e ver as coisas de Deus. Confessar Jesus como nosso Senhor e ver que tudo o que acontece, a soberana mão de Deus está nos conduzindo e cuidando de nós. E com isso eu cresço nele. Com isso eu aprofundo as minhas raízes nele. E quando eu faço assim, a nossa fé se fortalece. E nós então transbordamos de gratidão. Transbordamos de gratidão. Então, a Bíblia nos fala que há somente uma forma de sermos gratos de verdade. A Bíblia narra que há somente um jeito de você expressar essa gratidão sincera, essa gratidão verdadeira. Há somente uma forma. E essa forma é aceitar o Senhor Jesus como nosso suficiente Salvador, confessá-lo com a nossa boca, como nosso Senhor, o nosso dono. Crescer nele, aprofundar as nossas raízes nele. Porque quando agimos assim, quando vivemos assim, tomamos essa decisão, nós nos lembramos que nós somos pecadores e salvos pela graça manifesta no Filho Cristo Jesus. E aí você começa a entender que a verdadeira gratidão brota do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, perdoando os nossos pecados, perdoando as nossas falhas, nos lavando, nos limpando, tirando todas as nossas mazelas. E aí então brota do nosso coração uma gratidão verdadeira.
uma gratidão real. Quando nos lembramos disso, nós então nos tornamos mais gratos a Deus cada vez mais. Porque sabíamos qual era o nosso destino. Mas Deus olhou para você e olhou para mim e nos chamou pelo nome. E nós fomos até Ele. Ele nos trouxe até Ele. E aí nós começamos, então, a expressar a gratidão verdadeira a Deus. Nós começamos a entender que nós não merecíamos salvação. Éramos perdidos, desobedientes, inimigos de Deus, e eu não tinha nada e não tenho nada para merecer essa salvação. Mas eu confesso Cristo como Senhor, cresço nele, aprofundo as minhas raízes nele, o meu coração se transborda de gratidão. De gratidão. Mas mesmo, e ainda assim, sem merecer as outras coisas, Deus ainda nos abençoa com tantas outras coisas. E o coração começa a transbordar cada vez mais, dizendo: Deus, eu era inimigo teu, eu merecia a ira tua, eu merecia a separação eterna do Senhor, e o Senhor me salvou, eu sou grato a ti, e o Senhor não precisaria nem fazer mais nada, Senhor. Mas Deus ainda abençoa você com tantas outras coisas, a reboque. Segundo, eu sou grato às pessoas, porque eu sei que não sou melhor que ninguém, quando eu entendo que Jesus é o meu Salvador. Eu cresço nele, aprofundo as minhas raízes nele. Eu entendo que eu sou tão pecador como os outros, que eu mereço a ira, mas Deus manifestou a graça para eu ser salvo. Eu entendo que eu não sou melhor que ninguém. Eu entendo que eu não preciso pousar como melhor que ninguém. Isso é libertador. As máscaras caem. O fardo é trocado de lugar. Porque eu entendo que eu sou o pior pastor do mundo. Mas eu entendo que na cruz do Calvário foi manifesto o amor de Deus por nós. E quando eu olho isso, meu coração transborda de alegria. Transborda de alegria. Então nessa noite eu quero convidar você a orar. Deus me tocou no meu coração essa semana para ser mais grato. Os temas da série já estavam todos desenvolvidos, mas essa semana Deus falou: rapaz, você precisa ser mais grato. Você precisa ser mais grato. Então eu quero convidar você a orar, a expressar sua gratidão a Deus, expressar sua gratidão pela salvação, principalmente pela salvação. Primeiramente pela salvação. Mas eu quero convidar também a você orar pelas pessoas, agradecer a Deus pelas pessoas. Deus usa essas pessoas, e nós precisamos expressar gratidão por essas pessoas. Precisamos expressar gratidão pela igreja. Quero convidar você a orar pela sua igreja local, expresse gratidão a Deus por ela. Expressar gratidão pelos pecados perdoados, que foram pagos na cruz do Calvário. E muitas vezes no corre-corre do dia a dia, se passa e nós nem nos lembramos disso. E nós olhamos alguém na sarjeta, olhamos alguém na noite, olhamos alguém fazendo aquilo que para nós é errado, e não entendemos e não percebemos que a minha situação era a mesma, e
que aquela pessoa precisa também da mesma coisa que eu recebi. E nós então não percebemos que os nossos pecados foram perdoados. Nós precisamos agradecer a Deus cada vez mais pelos nossos pecados perdoados. Quero também convidar você a pedir perdão a Deus. Quantas vezes nós fomos ingratos com Deus? Quantas vezes? Seja verbalizando ou seja com as nossas atitudes. Quantas vezes nós, em vez da gratidão, nós demos ingratidão a Deus? E nós precisamos confessar esse pecado. Nós precisamos. O grupo de louvor vai cantar. E nós vamos orar a Deus, sentados aí com os olhos fechados, e meditar quantas vezes eu fui ingrato com Deus, e cometi pecado da ingratidão, e ofendi Deus com isso. Quantas vezes eu fui ingrato com as pessoas que Deus usou, que Deus colocou na minha vida, que Deus colocou no meu caminho. Quantas vezes? Pessoas que têm a semelhança de Deus. Quantas vezes não consegui perceber o empenho das pessoas para cuidar de mim, para cuidar da minha família? Quantas vezes nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados? Que assim a ingratidão ofende a Deus. Ofende a Deus. Então quero convidar você nesse momento a curvar a cabeça e refletir. E agradecer a Deus por tudo, até por aquilo que não aconteceu, que você pede. Mas agradeça a Deus, porque Deus sabe. E quero convidar você também, junto comigo, pedir perdão a Deus pelo pecado da ganância, pelo pecado da ingratidão, em nome de Jesus.